Qual vai ser o treinamento hoje que eu preparei para falar com vocês? Ó, tá até escrito aqui, ó. 27 características que me fizeram vender mais. Por quê? Eu tava pensando, cara, o que eu fazia na época que eu tava focado só como corretor? O que eu mais fazia? Como é que era a minha rotina? O que eu mais aplicava? O que eu não fazia e o que eu fazia muito para que eu pudesse ter o resultado que eu tinha? Eu comecei a pensar, cara, o que eu fazia, e aí anotei aqui, 27 características que me fizeram vender mais. Cara, primeira característica que eu fazia e que dava muito certo como eu era corretor, CRM/follow-up. Ou seja, todos os dias eu batia o meu CRM e fazia também o follow-up com todos os clientes. Todos os dias, sem exceção, fazia parte da minha rotina ali, cara, bater o meu CRM, olhar qual era a etapa em que meus clientes estavam, o que eu precisava fazer para cada cliente meu avançar de uma etapa para outra e fazer o follow-up necessário. Seja ajudar um cliente a limpar o nome, seja agendar um cliente, reagendar um outro cliente, pegar uma documentação pendente, acompanhar o cliente na assinatura com a Caixa. Então eu sempre fazia isso, rotina. Sempre tive uma rotina muito bem estabelecida, que era a rotina que eu também já apliquei, já falei com vocês. Aquela rotina ali de chegar, fazer a declaração, rotina de fazer o CRM, de fazer as publicações, rotina de fazer o follow-up, rotina de fazer as atividades chaves ali semanais durante a semana. Então, ou seja, eu sempre também tive uma rotina muito bem estabelecida. Por quê? Não basta a gente chegar aqui na imobiliária, chegar no escritório e não saber o que fazer. Porque se a gente chegar aqui e não souber o que fazer, cara, você vai ficar perdido. Você às vezes vai perder tempo na internet, vai perder tempo com rede social, vai perder tempo com coisas que não são produtivas. Então eu sabia que eu tinha que fazer com que o meu dia fosse produtivo. Eu tô falando aqui para vocês tudo que eu fazia e que dava muito certo, cara, para vocês olhar para vocês e entender se vocês já estão fazendo isso, se vocês não estão fazendo, ou se precisa ajustar para fazer da forma correta. Terceira, meta diária. Eu tinha uma meta diária, cara, de todo dia captar 5 novos clientes. Todo dia eu tinha essa meta, eu preciso captar 5 novos clientes. Eu tinha uma meta diária de todo dia agendar 2 clientes. E tinha uma meta de subir ali todo dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, tá subindo uma pasta, tá aprovando um cliente. Então eu sempre tinha esse objetivo e essa meta diária. E eu não saía do escritório em alguns momentos, eu não ia embora antes de cumprir com a minha meta diária. Fechamento semanal. Cara, eu encarava a minha semana, eu encarava cada semana minha do mês como um fechamento. Por exemplo, hoje em dia, né, a gente como equipe, né, global, coletiva, a gente pega e, cara, o fechamento vai ser dia 30, vai ser dia 31, ou em algumas consultoras o mês vai fechar dia 1º, dia 2. Cara, pra mim, toda semana era um fechamento. Eu tinha uma meta de vender toda semana. Eu tinha uma ambição muito grande de vender toda semana. De pelo menos eu fazer uma venda no final de semana, no sábado, no domingo. Eu tinha essa meta. Quinto, microempreendedor. Cara, eu tinha uma cabeça de microempreendedor. Por quê? Por exemplo, nós hoje somos corretores autônomos, não tem contrato, não é PJ, não é nada. Só que a gente faz parte de uma empresa, que é a macroempresa, que é a Trip Imóveis. E a Trip Imóveis, que é a macroempresa, nos dá vários benefícios para a gente poder usufruir, para a gente poder aproveitar. E eu aproveitava cada benefício desse e agia como um microempreendedor dentro da empresa, usufruindo desses benefícios e usando ao meu favor, mas também reinvestindo em mim mesmo. Reinvestindo em turbinação, reinvestindo em conhecimento, reinvestindo em investimento, reinvestindo em presentear o cliente, em honrar o cliente, para que eu tivesse uma cabeça de microempreendedor. Sexto, ambição, que é o que a gente sempre falou. Ambição, o quê? Ter os sonhos ali, as metas, os objetivos, né? Sonhar alto, realmente ter boas referências, buscar alcançar grandes objetivos, buscar alcançar coisas extraordinárias, tá sempre olhando para frente, tá sempre olhando para as metas, tá sempre buscando alcançar grandes objetivos. Então eu sempre tive uma ambição muito forte de querer, por exemplo, na época que eu era corretor, cara, meu sonho na época era, sabe o quê? Ganhar 10 mil por mês. Quero o quê? Fazer 3 vendas. Ou seja, cara, meu sonho é fazer 3 vendas. Meu sonho, minha meta, meu objetivo, cara, é ganhar 10 mil por mês. Eu vou correr atrás disso. O que eu preciso fazer para isso se concretizar? Né? Meu sonho ano passado era o apartamento. Consegui comprar meu apartamento. Outra coisa, outra característica, cara, não desistir do cliente.
Eu era um cara, até hoje eu sou um pouco assim também, cara, eu não sou um cara que desiste fácil do cliente. Eu sou um pouco insistente, eu gosto de ligar às vezes quando o cliente, sei lá, deu uma sumida, cara, eu gosto de ligar, gosto de mandar uma mensagem. O cliente falou não, cara, pra mim a venda começa quando o cliente fala não, porque a gente começa a poder contornar uma objeção dele. O cliente falou não, cara, o não dele não é que ele não quer comprar. O não dele às vezes não é que ele quer desistir. Às vezes é uma dúvida que ele não está sabendo perguntar, não está sabendo falar, e ele diz não. E ali a gente começa o quê? Contornar essa objeção, contornar essa dúvida, entender o que pode ser a solução para resolver esse problema, para que isso se torne uma realidade. Eu só desistia mesmo do cliente quando eu tentava de todas as formas e ele realmente falava não, não quero, não vou, ou realmente ele sumia. Mas até então eu ia até o final. Outra característica, cara, inteligência emocional, que é o que eu fui construindo ao longo do tempo. Por quê? Por exemplo, até eu me lembro como se fosse ontem, cara, na primeira vez que eu tive uma desistência, na primeira vez que um cliente meu desistiu, tipo assim, desistiu, o cara tirou a foto, assinou o contrato, pagou o ar, desistiu, cara, eu senti muito. Eu fiquei muito magoado, fiquei muito triste, fiquei muito abalado. Só que, cara, depois disso, cara, fui embora. Depois disso eu criei a casca. Porque, por exemplo, primeiro eu criei a casca de que eu entendi que o cliente que eu prospectava, cara, eu não ia conseguir agendar todo mundo. O cliente que eu agendava, eu não ia conseguir atender todos, só alguns, uma porcentagem. Todo cliente que eu atendia, eu não ia conseguir subir a pasta de todo mundo. E todo cliente que aprovava, eu não ia conseguir vender. E às vezes poderia até o cliente que comprasse desistir antes de assinar na caixa. Só que aí eu fui criando essa casca com o tempo. Fui criando essa inteligência emocional. Criando a inteligência emocional também de saber que quando a gente envia a pasta para análise da caixa, não está no nosso controle. É a caixa que decide se vai aprovar ou não. É o CICAQ lá que vai rodar. Criar inteligência emocional de saber que um mês a gente vai ganhar 10 mil. E no outro vai ganhar 3, 4, 5. Às vezes, sem querer, pô, acabou, deu uma hora ali, zerou. Mas no outro tu vai e faz mais 10. Pô, como é que pode? O cara ganhou 10, depois ganhou 3, depois ganhou nada e depois ganhou 10 de novo. Tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. São as minhas fontes de captação mais fortes. Sempre, cara, a maioria das minhas vendas e a maioria dos meus clientes sempre vieram ou de indicação ou de turbinação. Turbinação eu faço todo mês. Eu não passo um mês sem turbinar, sem fazer anúncio. Indicação eu peço toda semana. Eu tenho uma lista de transmissão com amigos, familiares, clientes e pessoas do meu ciclo social, onde toda segunda-feira eu peço indicação para essas pessoas. Então, 10ª, cara, vídeos. Sempre fui um cara criativo para gravar vídeo. Sempre fui um cara que gravava vídeo toda semana. Sempre fui um cara que gerei muito conteúdo. Sempre fui um cara que postei muito vídeo. Sempre tive essa criatividade. Sempre tive essa habilidade de saber se comunicar, de não ter vergonha na frente das câmeras, de falar mesmo, entendeu? Então, é uma coisa boa, por exemplo, até teve uma época do ano que eu tava fazendo muito vídeo engraçado. Vocês lembram? Tava fazendo muito vídeo engraçado, igual o Álvaro Rondon. Por quê? Cara, para tentar se conectar com o cliente. Então, cara, e sempre fazendo vídeo de empreendimento, fazendo agora, junto com a Ana aí agora, pô, fazendo trend, fazendo vídeo motivacional, fazendo café com o seu corretor. Por quê? É uma coisa que conecta com o cliente e, cara, agita a tua rede social e faz você alcançar mais pessoas. Então, ó, o 11º é status e stories de 1 em 1 hora. Cara, é uma coisa que eu faço, até hoje eu ainda faço isso. Por quê? É uma coisa que faz com que eu esteja sempre ali, visível no Instagram e no WhatsApp para os clientes. Quando a pessoa entra ali para ver os status, eu sempre sou um dos primeiros, ou se não o primeiro, porque, cara, eu estou postando sempre de 1 em 1 hora. 12º, cara, trabalhando duro, mas de forma inteligente. O que é o trabalho duro de forma inteligente? Cara, é eu trabalhar muito, trabalhar pra caramba, chegar cedo, sair tarde, vir de segunda a sábado, ter o mínimo de falta possível e o mínimo de tempo perdido possível, chegar aqui no escritório focado para trabalhar, não para ficar viajando na maionese, porém, de forma o quê? Inteligente. Porque não basta só eu ficar aqui de segunda a sábado, chegar cedo e sair tarde, e ficar aqui no escritório o tempo todo, mas se eu não tiver o quê? Produzindo. Se eu não tiver o quê? Trabalhando de forma inteligente. Então eu sempre fui um cara que trabalhei muito duro, trabalhei muito, mas sempre trabalhei muito de forma inteligente. Remarketing. Todo início de mês é inegociável. Eu sempre faço remarketing. Sempre, cara, mando mensagem, disparo mensagem para toda a minha carteira de clientes
para sempre tentar reacender ali alguém que está ali, né, frio, um lead frio. 14º, cara, estudar. Sempre estou buscando informação sobre Minha Casa Minha Vida, sobre financiamento, sobre vendas, sobre técnica, sobre negócios, sobre o nosso mercado. Sempre estou assistindo conteúdo ou lendo livro voltado para o nosso mercado, para alguma coisa que vai agregar na nossa vida. Não filtrar o cliente. Cara, eu fiz muito isso, assim, muito mais no início. Mais no início, assim, da corretagem. Não filtrava o cliente. Realmente, cara, cliente Bolsa Família, renda baixa, nome sujo, loas, de comunidade. Cara, não importa de onde é o cliente, eu sempre trouxe o cliente para a mesa para entender ele, para atender ele, porque pode sair uma venda ou não, ou ele vai me treinar. Ele vai me treinar ali para ser um bom profissional, porque eu vou estar fazendo um atendimento, vou estar criando volume, consequentemente, de alguma forma ali, aquilo vai me trazer algum benefício. Atendimento presencial, isso também foi muito mais no início, cara. Sempre também foquei muito no atendimento presencial, porque nada substitui o olho a olho. Nada substitui o contato pessoal, o contato físico ali de você conhecer o cliente, estar junto com o cliente, sentado na mesa, conhecer ele te conhecer a empresa e a gente está ali fazendo o nosso atendimento. Foco em produto / especialista. Eu tinha muito isso também ano passado. O que eu fazia? Cara, eu só focava no Brás de Pina da tenda, vocês não chegaram a pegar, não conheceram esse produto, só o Brás de Pina da tenda e o Primor Carioca. Não é à toa que no Brás de Pina eu vendi 8 e aqui, juntando Esplendor e Primor, eu já vendi mais de 10. Por quê? Porque eu só focava no produto. Eu era especialista no produto. Eu era especialista, eu visitei o produto, eu visitei a planta, eu visitei o local, eu gravei vídeo, eu estudei do produto, eu postava sobre o produto, eu oferecia na mesa o produto. Ou seja, eu me tornei especialista e eu só focava no produto. Automaticamente, eu tinha mais propriedade para falar e automaticamente eu vendia muito mais. Reinvestir. Tá bem ligado também lá ao microempreendedor. Cara, eu sempre separei uma parte das minhas comissões também para reinvestir em turbinação, em vestimenta, em conhecimento, em livro, em brindes para os clientes. Sempre busquei reinvestir em mim mesmo. Sempre busquei reinvestir no meu próprio negócio. Autodesenvolvimento. Cara, sempre busquei estar me autodesenvolvendo em todas as áreas da minha vida, não só no profissional. Sempre fui um cara que gostei de ler livro, de ouvir podcast, de ler a Bíblia, de fazer atividade física, de me alimentar bem, de estar participando de cursos, ecossistemas, fazendo network com pessoas de sucesso, pessoas que já chegaram até onde eu quero chegar. Por quê? Cara, eu preciso estar sempre o quê? Me autodesenvolvendo ali o tempo inteiro. Network tá ligado aqui a essa questão do autodesenvolvimento. Humildade, cara, humildade pra quê? Porque eu sempre fui um cara, até hoje eu faço isso, só que hoje eu faço de forma diferente. Por exemplo, quando eu entrei na corretagem, eu perguntei pro meu gerente na época, que era o Magno, cara, quem são os melhores da empresa? Quem são os caras que mais vendem aqui? Aí na época ele me falou, o que eu fiz? Fui até esses caras, com total humildade, fui lá e perguntei, cara, o que você faz? O que você me indica fazer agora, nessa etapa da minha jornada? O que eu posso fazer diferente? Ou seja, sempre perguntando para quem já sabe, para quem já fez, para quem já chegou onde eu quero chegar, o que eu posso fazer naquela situação. Hoje, por exemplo, recentemente vocês viram, conversei com o Gleidson, com o Johnny e com a Andressa. Por quê? Cara, hoje são os 3 melhores gerentes da Trip. São os 3 melhores gerentes ali, cara, da Trip, no geral. Estão sempre dividindo o ranking. Então, ou seja, cara, tem alguma coisa que eles estão fazendo que talvez eu não esteja fazendo. Então, eu vou sempre buscar o conhecimento ali para poder aplicar e trazer para mim. Foco nos potenciais. Cara, ao mesmo tempo que eu, Antônio, às vezes não filtrava tanto cliente, mas era também automaticamente bem insistente, cara, mas eu também focava muito nos potenciais. E até hoje eu faço isso. O que é focar no potencial? Cara, é naquele cliente que eu entendo que ele mais tem perfil para comprar, naquele cliente que me mostra mais interesse, valorização de tempo. Cara, sempre valorizei muito o meu tempo também. Tinha momentos, às vezes, que eu agendava cliente às vezes, cara, sei lá, se atrasava, cara, eu pedia para desmarcar. Ou o cliente vinha antes, eu pedia para ele poder esperar até o horário do atendimento. E valorizava o meu tempo aqui dentro no escritório, fazia com que o meu tempo fosse produtivo, fazia com que minha vinda para o escritório não fosse em vão. Então, ou seja, eu valorizava o meu tempo com o cliente, mas o meu tempo também no trabalho também. Então, sempre tive a ambição de estar no ranking dos melhores da Trip, no ranking de vendas, no ranking mensal. Sempre tive a ambição, cara, de estar no ranking e de bater meta.
Bater meta, por exemplo, cara, tinha a ambição de bater a meta Disney, de fazer a viagem, de estar sempre ganhando alguma coisa, de estar sempre participando de alguma premiação, de estar sempre batendo meta e de estar no ranking. Penúltimo, processo de venda, entre aspas, técnica. Cara, eu também sempre fui muito técnico. Sempre tive um processo de venda muito bem estabelecido. Qual era o meu processo de venda antes? Para prospectar, pedir indicação, fazer a turbinação, para poder agendar, fazer o script, para poder o cliente vir no atendimento, fazer o follow-up, para poder atender com todo aquele processo, pergunta, explicação, prova social e o calendáriozinho que eu dava antigamente, dava um calendáriozinho para o cliente e tinha todo um processo para o fluxo também, de explicar a aprovação, explicar como que a gente pega a aprovação e encaixa no imóvel, o que compõe o imóvel, tinha todo o processo, ou seja, cara, do começo da venda ao final da venda eu tinha um processo. Aí depois o cliente comprava, tirar foto, prova social. Depois acompanhar o cliente ter a assinatura com a Caixa e dar a caneca de presente para ele. Ou seja, cara, desde a prospecção até o pós-venda, eu tinha um processo de venda muito bem estabelecido em cada etapa, em todo passo a passo com o cliente. Cara, e por último, que eu acho que é super, hiper, mega importante para todos nós, é a mentalidade positiva, o otimismo. A mentalidade ali, cara, de acreditar. Sempre fui um cara muito esperançoso, muito animado, muito feliz, muito otimista, muito positiva. Sempre acreditei, sempre pensei alto, sempre busquei alcançar, sempre busquei conseguir, sempre acreditei que ia dar certo. Para mim, não dá certo, reclamação, murmuração não estava no meu vocabulário.